Vocês sabiam que A Múmia, de 1999, não faz nenhum sentido? Pois é, cara, esse é o tipo de filme que eu vi várias vezes ainda na minha infância e tal, passando na TV e tudo mais. Eu sempre achei um filme muito divertido. E eu assisti recentemente e continuo achando um filme muito divertido, mas que não faz o menor sentido. E nesse vídeo eu vou tentar apontar aqui as incoerências presentes na trama, tá? Então vamos lá. A Múmia foi lançada em 1999, tá? O filme, ele conta com o Brendan Fraser, né? Também tem a Rachel Weisz, o Arnold Vosloo, que é um ator sul-africano que faz o Imhotep. E talvez esses sejam os mais conhecidos. Inclusive esse Arnold Vosloo, eu vi ele no filme Diamante de Sangue, né? Que eu assisti recentemente também. Então ele é esse ator sul-africano, então ele participa lá também. Mas enfim, vamos falar um pouco da história logo desse filme. Porque é o seguinte, cara, tudo começa milhares de anos atrás no Egito, certo? Você tem o Imhotep, que era um tipo de profeta ou sacerdote do faraó Sete I, e daí ele faz uma coisa errada. Ele começa a dar em cima e começa a talaricar o faraó, né? E tenta pegar a esposa dele, que, porra, eu entendo, olhando pra ela assim, eu entendo realmente porque ele queria, mas o problema é o seguinte, o faraó não gosta muito disso. O faraó não acha essa parada muito legal, então ele condena o Imhotep, só que ele consegue fugir. E a esposa dele eu esqueci o nome dela, é um nome meio confuso. Deixa eu ver, eu vou ter que ler aqui, porque é difícil. É Sukarakamun, não é isso não, é Anck-su-namun, tá? Esse é o nome da personagem. Ela acaba tirando a própria vida, né, pra evitar continuar ao lado do faraó. Enquanto o Imhotep ele foge. Só que daí ele tenta ressuscitar ela um tempo depois. Os homens do faraó acabam encontrando ele, impedindo que ele consiga concretizar esse objetivo. E daí eles decidem utilizar a pior forma de castigo contra o Imhotep, que é mumificá-lo e amaldiçoá-lo a viver para sempre, sendo comido pelos escaravelhos e coisas do tipo. Isso não faz nenhum sentido. Porque é o seguinte, cara, depois eles falam que fazer isso é muito perigoso, porque se ele escapasse da tumba onde ele foi enclausurado, onde ele foi selado, ele poderia se voltar contra todos eles e lançar um tipo de poder e maldição tão terrível que destruiria a terra e não sei das quantas e iria liberar maldições contra o mundo. E daí você fala, mano, então não faz isso. Só mata o cara, joga ele no meio da areia ali e deixa. Por que você não faz isso? Por que você vai correr o risco de você jogar uma maldição no cara que vai tornar ele tão poderoso e tão maldito a ponto que se ele sair dali, né? Ele vai se tornar imortal, se ele sair dali, ele vai destruir todo mundo, velho. Por que você faria isso? Então, eles utilizarem essa maldição e utilizarem esse ritual para poder castigar o Imhotep não faz sentido. Se eles tinham tanto medo que essa maldição pudesse se voltar contra eles, ou o perigo que ela representava, eles não deviam ter tomado essa atitude em primeiro lugar, certo? Então, você vê, todo o problema do filme só se desencadeia por causa dessa falta de lógica da galerinha lá do Egito, né? Então, galera, vamos pegar leve aí, não precisam ser tão dramáticos no castigo e na punição. Só pega, dá sei lá, uma voadora no cara, quebra o pescocinho dele, joga na areia e pronto, acabou. Resolveu o problema, não tem mais Imhotep, acabou, sabe? Até porque, tipo, o cara tentou pegar a mulher, será que é tão errado isso? Sabe? Também não é assim, cara. Aí o que acontece? Passam-se milhares de anos e daí a gente conhece o protagonista, um dos protagonistas da história, que é o Rick O'Connor. Eu achei curioso que, tipo, ele é americano, mas ele tá ali no começo do filme lutando pela Legião Estrangeira Francesa, sabe? E daí, sei lá porque ele tá na cidade amaldiçoada onde ninguém deveria entrar. Isso me deixa puto. Porque tem uma galera ali que tava incumbida de impedir que a galera chegasse ali perto. Só que eles fazem esse trabalho da pior maneira possível, sabe? Então, eu acho que a galera aqui é muito ineficiente, mano. Bom, então a cidade em que eles estavam é Hamunaptra, tá? Tava ali o exército do Rick O'Connor
e daí um bando de, eu não sei quem ali, vem um grupo rival que começa a lutar contra eles, tá? E daí eles têm que lutar e tal. E o Rick, ele é abandonado por um cara que teoricamente era amigo dele, né? Que é um cara que vai ser bem relevante ali no filme e que ele é um alívio cômico e de fato ele é bem engraçado, que é o Benny, tá? Sabe? Ele tava ali do lado lutando no campo com o Rick e de repente ele fala, porra, eu vou morrer aqui. E ele foge, cara, simplesmente foge deixando o Rick para trás. No entanto, o Rick não morreu, sabe? Ele acabou sendo preso. Mas um pouco antes disso, ele acabou de algum modo cruzando o caminho de Jonathan Carnahan, tá? Que é irmão da Evelyn Carnahan, que é interpretado pela belíssima Rachel Weisz. E aí ele consegue roubar do Rick uma coisa que ele tinha conseguido, que era um tipo de medalhão. Não é um medalhão, na verdade é um tipo de chave para abrir tipo um livro, alguma coisa assim. Ele consegue roubar essa chave e o mapa, e ele leva esses objetos até a sua irmã, que é a Evelyn, para falar com ela, para eles irem ambos até Ramunaptra. Tem um negócio que o lugar é cercado por uma lenda e ninguém achava que era real, mas se fosse real, tinha muitos tesouros lá. Então o Jonathan estava interessado em conseguir esse dinheiro. Por outro lado, a Evelyn era uma pessoa mais dedicada ao conhecimento e ela queria crescer academicamente, e ela sentia que ela não estava sendo muito bem aproveitada no lugar onde ela estava sendo empregada, né? Um lugar onde ela estava trabalhando como uma bibliotecária. Ela tem muito conhecimento sobre línguas antigas, então acaba que esse conhecimento é relevante para a trama e para ajudar a desvendar os enigmas que acabam aparecendo. Então, ela vê essa oportunidade de se juntar ao irmão para poder justamente ascender em sua carreira acadêmica, né, e ser reconhecida por seu intelecto e esse tipo de coisa. Então o que eles fazem? Eles vão tentar falar com o Rick O'Connor, só que eles acabam encontrando ele preso. E daí eles perguntam sobre Ramunaptra e ele fala alguma coisa a respeito, e ele também beija a Evelyn, certo? Porque é uma delícia, não era paz. E daí, o que acontece? Ele pede, olha, me tira daqui que daí eu conto mais pra você sobre o lugar e eu até te levo lá. O problema é que o Rick, né, ele tinha sido preso e ele ia ser executado. Então, para evitar que ele seja executado, a Evelyn tem que fazer um trato com o cara que tinha o capturado. E que basicamente ela daria parte da riqueza que eles encontrassem. Enfim, o cara concorda com o trato e daí todo mundo sai junto para poder tentar encontrar Ramunaptra, entrar na tumba e tudo mais e ver o que tinha lá. Só que eles não estavam sozinhos, porque americanos acabam indo para o mesmo lugar e eles estavam sendo guiados pelo Benny, que também esteve na cidade amaldiçoada e tudo mais. Ao mesmo tempo, eles também são perseguidos por uns sujeitos estranhos que por algum motivo parecem querer evitar que eles cheguem ao lugar, sabe? Enfim, eventualmente todo mundo chega lá na cidade sagrada e daí eles começam a explorar a tumba, eles encontram algumas coisas, tipo tem uma hora que o cara encontra uns escaravelhos que entram na pele dele, é uma parada bem bizarra. Eu lembro que quando eu tinha visto essa cena quando eu era criança, eu achei muito bizarro, porque tipo assim, imaginar alguma coisa entrando dentro do seu corpo e você vê aquela coisa se movendo dentro de você, é uma parada muito grotesca, né? Então é uma coisa que eu lembro que me impressionou bastante na época. Bom, pela noite, os exploradores são atacados por aqueles homens misteriosos do deserto. Eles têm um pequeno embate ali, mas no final, aqueles homens apenas dizem, né? Vai embora daqui ou vocês sofrerão. Essa galera aí, eles estão tentando proteger o lugar, porque eles sabem que existe um mal muito, muito perigoso ali, que não pode escapar. Só que o modo como eles fazem essa vigia, a forma como eles tentam evitar isso é péssima. Tipo, igual eu falei, mano, por que eles não simplesmente mataram os malucos? Eles sabiam o risco que o mundo enfrentaria se o Imhotep fosse revivido. Não se fosse revivido, porque ele estava vivo aparentemente, se ele fosse libertado da sua prisão. Eles sabiam disso, então eles deviam a todo custo tentar evitar isso. Mas a forma como eles tentam evitar não é muito convincente ao meu ver. Eles ficam olhando pra galera, às vezes brigam uma coisa aqui, uma coisa a colar, mas sabe, não tem uma atitude realmente enérgica, uma atitude realmente efetiva. Se eles sabiam o perigo que aquelas pessoas representavam, né, se eles sabiam que se o Imhotep voltasse, o mundo estaria em risco, eles deviam de fato
ser mais incisivos, mas isso acaba não acontecendo. Então o que que acontece? Os americanos, eles conseguem encontrar o livro lá do livro da morte, o livro dos mortos, só que precisava de uma chave para abrir o livro. E eles não tinham a chave. Quem tinha a chave? A Evelyn, exatamente. A chave que o Jonathan roubou do Rick antes. O que que ela faz? Ela rouba o livro dos americanos e decide ler o livro. E daí o que que acontece? O Imhotep consegue sair da sua prisão. E daí ele tenta matar todo mundo, porque é isso que ele vai fazer, né? Os efeitos até que são legais, eu gosto dos efeitos CGI aqui, né? Que a múmia, ela é claramente computação gráfica, mas eu acho que ela funciona. E se a gente tem em consideração que o filme foi lançado em 1999, eu acho que ela é muito efetiva, sabe? Então eu gosto bastante. Bom, com o Imhotep ressuscitado, a galera agora vai ter que enfrentar um enorme problema, né? Porque eles terão que, de algum modo, impedir essa criatura de destruir o mundo, sendo que eles são alvos da múmia, porque tem uma profecia de que aqueles que invocaram o Imhotep serão consumidos por ele, para que assim ele possa restaurar o seu corpo, porque o Imhotep ele tá meio acabadinho, coitado. Ficar, né, na verdade, em repouso por uns 2.000 anos, 3.000 anos, acaba fazendo isso com você, né? Aí ele começa a ir atrás da galera, consumir as partes dos corpos das pessoas para poder restaurar o seu próprio corpo deteriorado. E aí tem uma cena muito curiosa, né? Porque ele rouba os olhos de um cara lá que era míope para poder enxergar novamente. Eu fico assim, mano, você tá fazendo uma escolha que não é muito boa, assim. Você devia ser um pouco mais criterioso no que você tira de quem. Enfim, eventualmente o grupo de sobreviventes encontra lá os guardiões de Ramunaptra, que tentavam impedir que o Imhotep ressuscitasse, e aí eles se aliam para juntos tentarem destruir a múmia e evitar que ele consiga destruir o mundo, escravizar a humanidade, porque é basicamente isso que ele faz, né? Ele começa a jogar um monte de pragas do Egito contra o mundo, ao mesmo tempo que ele começa a fazer as pessoas se tornarem escravos fiéis dele. Inclusive o Benny, ele passa pro lado do Imhotep, porque era melhor do que ser morto pela criatura, né? Uma coisa que é uma fraqueza que o Imhotep demonstra aqui é o fato do gatinho, porque quando ele vê um gatinho, ele fica super assustado. Isso tem a ver com o fato de que os gatos são os guardiões do mundo dos mortos, né? Além disso, outra coisa importante que o Imhotep acaba mostrando, né, que ele tem como objetivo, é sequestrar a Evelyn, porque ela, na verdade, foi quem o trouxe de volta, né, quem o libertou, porque ela leu o livro dos mortos. E eventualmente ele acaba obtendo sucesso em capturá-la, e daí os outros têm que ir atrás da Evelyn para tentar libertá-la e tudo mais, e salvar o mundo, né? Por que não? O que eles têm que fazer para derrotar o Imhotep é encontrar o livro dourado lá, que está num determinado lugar, e eles vão buscar. Com o livro em mãos, eles têm as ferramentas necessárias para poder acabar com o Imhotep. E uma coisa que, como eu disse, né, esse filme não faz muito sentido em vários aspectos, mas o final, mano, é muito incongruente. Porque quando o Rick e os outros chegam na tumba lá, tem uma hora que o Imhotep, ele tá quase sacrificando a Evelyn para poder trazer a amada dele de volta, porque esse era o objetivo. Ele queria a Evelyn para poder sacrificá-la, de modo que ele conseguisse trazer a Sunki Makamun de volta. Isso não é o nome dela, mas enfim, eu resolvi inventar, porque eu não lembro. E aí quando ele ia sacrificar a mulher, um cara grita, porra, tô aqui, ó, tô com o livro do Dourado aqui, não sei o que, Dourado do BBB. Aí ele pega e para de sacrificar a mulher e vai atrás do maluco. Mano, você tá quase fazendo o bagulho. Eu acho que o grande problema do Imhotep é que ele tem TDAH. Ele não consegue focar nas coisas. E daí ele tá fazendo um bagulho, aí a pessoa chama a atenção dele, ele, porra, vou lá ver. E daí ele para tudo que ele tá fazendo, mano. Isso é um risco enorme. Com ele fazendo isso, o Rick consegue salvar a Evelyn. E ele começa a lutar contra um monte de caveira. E eu acho bizarro também, porque as caveiras não parecem ser muito fortes. Mas o Rick parece ter uma dificuldade enorme em bater nelas. Essas caveiras, são os ossos totalmente em decomposição, mano. Qual a dificuldade que você tem de lutar contra esses bichos? Enfim, o Jonathan, ele começa a ler o livro lá para tentar destruir a criatura. Ele fica correndo para todo quanto é lado, e daí
o Imhotep começa a correr atrás dele também. E fica esse jogo de gato e rato. Só que eventualmente ele consegue utilizar os feitiços do livro para poder fazer os escravos do Imhotep se voltarem contra ele. Através disso, ele consegue fazer com que a alma do Imhotep seja levada de volta para o mundo dos mortos. Eu não entendi bem. Eles levam a alma dele e daí o Imhotep volta a ser mortal. Com isso ele pode ser morto e daí o Rick simplesmente dá uma facadinha nele, assim, ó. Daí ele morre. A galera decide fugir da tumba porque o lugar todo começa a mudar a sua configuração, então eles precisam sair dali o mais rápido possível. Porém, o Benny, como é que é Benny? Ah, o Danny. Porém, o Benny, ele acaba ficando preso no lugar. Então ele tá no lugar onde ele sempre sonhou estar, né? Cercado por riquezas. Mas ao mesmo tempo, ele tá preso ali para sempre. O resto da galera vai embora e vemos a cidade de Hamunaptra sendo destruída. E assim acaba o filme. É um filme, como eu disse, é muito divertido, mas ao mesmo tempo, cara, muita coisa não faz sentido nesse filme. Eu acho muito bizarro, assim, porque parece que os caras não pensavam muito na questão de coerência no roteiro. E sabe o que é curioso? É porque, tipo assim, isso não é uma questão de linguagem da época ou do tempo, tipo, as pessoas não ligarem pra serem muito coerentes no roteiro do filme. Porque eu vi, por exemplo, o Parque dos Dinossauros recentemente também. Fazia muito tempo que eu não via esse filme. E me surpreendeu o quanto o filme ele é justamente coerente na sua proposta, no seu roteiro. Ele consegue fazer a coisa tudo muito bem coesa, sabe? E eu fiquei bem surpreso nesse sentido, porque justamente, né, quando você vê alguns filmes você vê, cara, os caras não pensaram em nada aqui, os caras estavam cagando absolutamente pra coerência da história, né? Eles não tinham nenhum problema em deixar as coisas não fazerem nenhum sentido, enquanto que Parque dos Dinossauros não, muito bem feito, coeso, muito bem articulado, a história, o desenvolvimento, enfim, um excelente filme. É claro, apesar de ter esses defeitinhos aí no roteiro, A Múmia não é um filme ruim, tá? É um filme muito divertido e eu acho que vale a pena você assistir. Mas você tem que assistir com essa suspensão de descrença no talo, assim, sabe? Porque senão você fica muito incrédulo e não consegue embarcar direito na proposta da história e, enfim, tudo que o roteiro propõe, beleza? Bom, então, galera, este foi o vídeo aí. Eu tentei falar algumas coisas que eu pensei aqui justamente de imediato, né, improvisando. Então eu espero que vocês tenham curtido. É isso, até o próximo vídeo e tchau!